Falar em ácido úrico. Mas afinal, como é que ele pode interferir na nossa saúde? Quais são os sinais no nosso corpo? Quando a gente era criança, que o pé dos nossos pais estavam assim despelando, dizendo, olha, você está comendo muita carne, isso é muito ácido úrico. Será que tem a ver mesmo? A reportagem é da Ingrid Feijó. Pânico encontrado na urina e no sangue. Ele pode se cristalizar no organismo e provocar várias doenças, como inflamação nas articulações, hipertensão e problemas cardiovasculares. É preciso ficar atento aos sinais do corpo. As pessoas associam muito o ácido úrico à gota e acham que quando o ácido úrico está elevado, eu já tenho uma doença, que no caso uma doença reumática gota, e é chamada gota. E aí essa doença, ela faz com que o indivíduo ele tenha ali alguns cristais sendo armazenados nas articulações e gerando dor, desconforto ou até inchaço. E aí, quando o paciente ele apresenta essa doença diagnosticada, ou até quando ele chega, não tem um diagnóstico, mas chega no consultório apresentando esses sinais e sintomas, então ele é encaminhado para o médico para para ser solicitado outros exames, né, para realmente fechar o diagnóstico. E não só o padrão alimentar desse paciente tem que ser alterado, mas também precisa entrar com drogas para ou diminuir a produção, né, controlar a produção do ácido úrico, ou, em alguns casos, são drogas que estimulam a excreção, porque às vezes o paciente nem está produzindo um excesso de ácido úrico, mas ele não está conseguindo eliminar o ácido úrico. Então, são drogas diferentes que os médicos utilizam. E aí, precisa realmente de uma avaliação médica para poder distinguir qual é, de fato, o problema desse paciente. Mas o que a gente vê hoje, na grande maioria, é muito associada ao sobrepeso e à obesidade e a um consumo maior, né, um consumo bem maior de farináceos e açúcar. Proteínas e embutidos como linguiças e salsichas, bebidas alcoólicas e pizzas, alimentos e produtos alimentícios que podem aumentar a retenção de ácidos no corpo. Quando o paciente apresenta ali já sinais e sintomas em relação a, né, ou ele já tem uma doença ou esteja ali, né, caminhando para desenvolver uma doença relacionada ao ácido úrico, o ideal é reduzir sim o consumo, se ele tem um consumo excessivo de proteína animal. E isso não é só carne vermelha, isso inclui outras proteínas, inclusive os crustáceos também. É uma ingestão, ou praticamente a eliminação, que isso eu até falando de uma dieta saudável, os embutidos, porque eles são sim fontes que alteram, de fato, auxiliam ali numa alteração do ácido úrico. Então, os embutidos, linguiça, bacon e outros embutidos que são ali adicionados no dia a dia. O consumo de bebida alcoólica, principalmente a cerveja, porque justamente fonte de purina, são pacientes que já apresentam sinais e sintomas ou já até o diagnóstico de uma doença como, por exemplo, gota. Quando faz uma ingestão de álcool ou principalmente cerveja, eles sentem realmente as articulações incham e tem um processo inflamatório mesmo associado. Karine explica que alguns alimentos ajudam no processo de eliminação desse ácido. Esse paciente ele precisa melhorar a ingestão de água. Muitas vezes tem ali uma baixa ingestão hídrica e que pode estar ocasionando o quê? A não eliminar corretamente o ácido úrico, não ter uma boa excreção. Esse paciente tem uma baixa ingestão, né? Uma baixa ingestão de alimentos, fontes de fibras, vegetais, frutas, e isso termina levando o organismo, principalmente o fígado ali, a fazer o processo metabólico dele, né, tá todo realmente ineficiente, e aí gerando também uma alteração no ácido, no ácido úrico, como eu falei, a questão dos pacientes com sobrepeso e obesidade, aqueles pacientes que apresentam, por exemplo, esteatose hepática, que é gordura no fígado. Bom demais. Obrigada, viu, Karine, pelas informações. Agora a gente roda a vinheta do Portal TC.